Aleluia. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus voltando está. E agora, hoje, Ele busca os verdadeiros adoradores, aos quais o buscam em espírito e em verdade. Deus é espírito. Ele não está preso em templos feitos de mãos de homens. Nós deveríamos ser a igreja de Jesus. O Espírito Santo de Deus está disponível a todos aqueles que creem em seu nome, que se humilham diante dele, que obedecem a Deus. Porque a palavra de Deus diz que os demônios creem e estremecem diante do nome do nosso Senhor. O cristão verdadeiro é aquele que obedece a Deus, faz a vontade de Deus, com uma oração que todas as religiões repetem, mas negligenciam, que é o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Quantos têm feito a vontade de Deus? Será que eu mesmo aqui que prego faço a vontade de Deus? Quantos buscam a obedecer ao Deus Pai Todo-Poderoso? Porque o próprio Jesus Cristo, que és o caminho, que és a verdade, que és a vida, veio para fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Mas a maioria das pessoas que se dizem cristãos, que dizem que servem a Deus, não fazem a vontade de Deus. Olhe para si próprio, examine-se a si mesmo, mas não segundo o seu entendimento, não segundo o seu querer, a sua vontade, os desejos, as concupiscências do seu coração, que é enganoso e perverso, mas sim segundo a vontade e a palavra de Deus. Porque Deus nos manda separarmos deste mundo, seguir a paz, é a santificação, que é a separação do mundo, da corrupção do mundo. Não, meus irmãos, frequentar uma igreja aos domingos, fazer uma reza ou uma oração, acender uma vela, porque Deus não está nestas coisas. A palavra do Senhor é bem clara, e Ele veio para nós que somos pecadores, que um dia o rejeitamos, como o Senhor fala em Oséias 14, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Assim o povo que se chama pelo nome do Senhor tem caído pelo pecado, porque não sabe nem mesmo o que é pecado diante de Deus. A palavra nos diz em Romanos 3, que todos estamos destituídos da graça, que já nascemos em pecado, já nascemos afastados de Deus, por conta do pecado de um homem, Adão, que desobedeceu às ordens de Deus, para não comer do fruto daquela árvore. Não era uma maçã, a palavra não nos diz isso, mas o mundo que corrompe a palavra de Deus, que transtorna a verdade de Deus, que troca o bem de Deus pelo mal, que troca a luz de Deus pelas trevas, te engana por palavras persuasivas da sabedoria do homem, te engana com vãs filosofias, te engana com doutrinas de demônios, com doutrinas de homens. A palavra nos exorta que muitos se estribam, se apoiam, se valem pelo próprio conhecimento e não pelo conhecimento de Deus. E Deus tem uma contenda com os habitantes desta terra, e Ele manda nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que então Ele venha sarar a nossa terra. Somente assim Jesus Cristo pode me libertar e te libertar desta vã maneira de viver. Não há outra maneira, meus irmãos e irmãs, não há outro jeito. Quanto tempo vamos ficar vivendo nesta terra que Deus vai permitir?
Quantos abrem a boca, honram a Deus com a boca, mas os corações estão longe, e diz: Deus está no controle de tudo, mas já vai procurar um médico, um psicólogo, faz uma reza para santos, faz tudo aquilo que Deus não ordena fazer, mas não entrega suas vidas a Deus e deixa Ele tomar o controle da tua vida. Porque o mundo, as religiões te enganam, que todos os caminhos te levam a Deus, mas é mentira, engano de Satanás, porque há um só caminho, e este caminho é Jesus Cristo, e Ele manda que se alguém quiser ir até Ele, tome sobre si a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-o. É necessário seguir a Jesus Cristo, porque Ele nos deixou um caminho, Ele nos deixou um mapa, Ele nos deixou, meus irmãos, um guia para a vida eterna, mas erramos por não conhecer as Escrituras e nem o seu poder, o poder de Deus, o poder de Jesus Cristo de Nazaré, que não está morto, vivo está, Ele ressuscitou e à destra do Pai está, e Ele nos deixou o seu Espírito Santo, mas é necessário renunciar à sua própria vida, não mais desejar ganhar o mundo inteiro para perder a sua alma, porque aquele que quiser conquistar o mundo perderá a sua alma. O Senhor nos exorta em Lucas 12 e diz: louco, se hoje procurares a tua alma, para quem apresentará? Para quem dará a tua alma? Para quem você tem servido? A Satanás ou a Deus? Porque a palavra ensina que aqueles que servem ao pecado servem a Satanás, assim como um dia eu fui servo de Satanás, porque vivia a minha vida como queria, enchia a minha cara de bebida, enchia a minha cara de cerveja, de vodka, de uísque, ia para pagode, samba, fazia tudo o que eu queria, era idólatra de futebol. Mas o Senhor me manda em sua palavra, em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem no que o mundo há. Assim como em Tiago 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade, o relacionamento com o mundo é inimizade contra Deus? E aqueles que amam o mundo, que se fazem amigos do mundo, que têm um relacionamento com o mundo, não pode ser amigo de Deus, pelo contrário, é inimigo de Deus. Em Tiago 4, a palavra nos diz: mas quantos idolatram a homens, a pastores, a padres, a médiuns, e não ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Quantos são seguidores de religião, de igrejas católicas ou evangélicas, mas não seguem ao Senhor Jesus Cristo? Quantos ainda nesta terra, com o coração endurecido para a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra verdadeira? Jesus não manda você ir a uma igreja, não, por mais que Ele possa operar, o seu Espírito estar naquela igreja, operando através daquelas pessoas que assim estão, mas Ele te manda ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Somente Ele pode nos aliviar, somente Ele pode nos curar da nossa doença, porque somos doentes, meus irmãos, precisamos dEle, necessitamos do Espírito Santo de Deus, necessitamos do nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos uma vida em comunhão com Ele. Assim foi o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, era um religioso e perseguia a igreja de Jesus. Ele achava que servia a Deus, ele tinha a lei, ele cumpria a lei dos profetas, a lei dada por Deus a Moisés. E ele perseguia Cristo, ele não conseguia compreender que era necessário padecer por Cristo para ter uma vida verdadeira com Deus. Ele combatia o próprio Deus, porque o Senhor fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o próprio Jesus
que é a palavra, que é um Deus vivo e verdadeiro, que veio por mim e por ti. Ele derramou o seu sangue puro, carmesim, o seu sangue puro, sem pecado. O Cordeiro vivo veio por nós e morreu. Ele sofreu todas as aflições como um bom servo, e assim Ele quer que você e eu sejamos servos de Cristo, não de uma religião, não de uma igreja. Se assim Deus quiser que você frequente uma igreja, vá a uma igreja. Mas se Deus não quiser que frequente uma igreja, não frequente uma igreja. Mas sim, examinai as suas escrituras, porque cuidais delas em ter a vida eterna, e delas testificam do Senhor Jesus. Examinar a escritura, não apenas ler as palavras de Deus. É necessário um esforço de todos nós para entendermos a palavra, e Ele só revela aos que se humilham, a que se fazem pequenos como uma criança. Olha quantas crianças nessa praça. Os seus pais, aqueles que cuidam, tiveram que vestir essas crianças, dão de comer, dão de beber estas crianças. Elas não fazem nada sozinhas, elas são dependentes daqueles que o cuidam. Assim Deus quer que nós sejamos dependentes dele. O que havemos de fazer, o que havemos de vestir, onde havemos de estar, assim consultar a Ele em todas as coisas, em orações e súplicas, não ficando inquieto por coisa alguma, porque todas as coisas já são conhecidas dele, porque Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Por isso, meus irmãos, buscai a Deus enquanto ainda se pode achar, invocai-o porquanto ainda Ele está tão perto de nós. Mas é necessário buscar a Deus de todo o coração, para que assim possamos achar a Ele. Somente se buscar de todo o coração. Quem busca a Deus de todo o coração? Ninguém busca a Deus de todo o coração. Mas Deus, Ele prepara o homem e a mulher para o seu caminho, para que assim então cheguemos à sua estatura perfeita, boa e agradável, segundo a vontade de Deus. O que é bom para Deus não é bom para o mundo. Muitos acreditam que por apenas ser uma pessoa boa não vai para o inferno. A palavra diz que todo fornicador, aquele que faz relação antes do casamento, aquele que faz relação fora do casamento, aquele que faz relação com si próprio, não herdará o reino de Deus. Que todo idólatra, aquele que idolatra a imagens de esculturas, aquele que idolatra homens, aquele que idolatra as religiões, aquele que idolatra a família, aquele que idolatra a si próprio, não herdará o reino de Deus. Que todo mentiroso, aquele que mente, não herdará o reino de Deus. Todo roubador não herdará o reino de Deus. Aquele que não segue e serve a Deus não herdará o seu reino, porque para herdar o reino de Deus é necessário nascer de novo. Aleluia! O Senhor fala em João 3: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E não é nascer, voltar para o ventre da sua mãe e nascer novamente, como o próprio Nicodemos pergunta para Jesus, mas é uma ação sobrenatural de reconhecimento, que é necessário se arrepender todo dia e todo tempo diante de Deus, como o próprio Jesus começou o seu ministério proclamando: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. É chegado o seu reino para aqueles que se arrependem, para aqueles que reconhecem que vivem uma vida afastada de Deus, que o coração está longe de Deus, que não busca Ele verdadeiramente, que deseja somente as coisas do mundo, ficam só na frente de televisão, vendo novela, vendo filmes, vendo coisas que não convêm, que praticam obras das trevas e não obras da luz. Quantos têm feito isso? Enganam-se a si próprios. Quantos cegos guiando cegos, achando que Deus está numa igreja, sendo que Ele não está preso em templos feitos de mãos de homens. Assim Ele não habita
em templos feitos de mãos de homem. Por isso é necessário o arrependimento todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus venha iniciar uma obra na minha e na tua vida, o nascer de novo, todos os dias diante de Deus. E aquele que não nascer da água, da sua palavra e do seu Espírito Santo, não pode entrar, não pode herdar o reino de Deus. Então o reino de Deus não é para qualquer um, porque muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas e milagres, pregamos nas praças, pregamos nas igrejas, frequentávamos cultos, íamos à missa. Ele dirá naquele dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É necessário obedecer, fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? Alguém sabe? A palavra te ensina e a palavra me ensina. Por isso buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque estas coisas, as demais coisas que o corpo necessita, Deus não deixa faltar ao homem e à mulher nesta terra. Mas quantos rejeitam a Deus, confessam a Ele com a boca, mas o negam com as obras, não percebem que estão cegos, e cerram seus corações, endurecem seus corações para não receber a palavra de Jesus. Ele, como a luz do mundo, veio ao mundo, veio para os seus, mas os seus não receberam, não compreenderam que o próprio Deus estava aqui entre nós. E Ele ainda está através do Espírito Santo. Por isso aceite as palavras de Jesus, não a palavra do homem, e vá para Jesus. Renuncie a sua própria vida, tome sobre si a sua cruz e segue a Jesus Cristo, porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. O que adianta trabalhar, juntar dinheiro, vai deixar tudo aí nesta terra. Buscai a Deus, porque Ele bate a porta do vosso coração. Homens e mulheres, habitantes desta terra, dai ouvidos à palavra de Deus, do Deus vivo. Dai ouvidos ao que o Espírito diz a cada um. Não rejeite aquilo que pode ser dado hoje, porque Deus pode preencher o vazio do teu coração. Há quantos anos estão vivendo, bebendo, comendo, se divertindo, mas o vazio do coração ainda permanece. Mas Jesus veio para te curar, assim como Jesus veio para me curar. Quantas vezes deitei a cabeça no meu travesseiro depois de uma noite de diversão, às 4, 5 horas da manhã, e chorava, porque nunca estava satisfeito, nada me preenchia, um vazio no meu coração, no íntimo do meu ser, ainda permanecia, porque somos espírito, estamos num corpo de carne, mas somos espírito. Assim como a erva, o nosso corpo vai se secar, vamos morrer, vamos voltar para o pó, mas para onde irá a nossa alma? Será que vai para o céu ou vai para o inferno? Jesus Cristo falava para os religiosos, fariseus: raças de víboras, como podeis vós querer coisas boas, ou não fazeis aquilo que vos mando? Como querem e como pregam coisas que não eles mesmos cumprem, não movem o dedo para fazer aquilo que Deus quer, porque o que a boca fala é do coração que está cheio, e o coração, aquele que guarda o bom tesouro de Deus, guarda em seu coração. Em João 14, o Senhor fala que aquele que me ama guarda as minhas palavras. Aleluia. Só podemos amar a Deus se guardarmos a sua palavra. Só podemos amar a Deus se praticarmos a sua palavra. É mentira dizer que sou filho de Deus se vivo a minha vida como quero. Somos criaturas de Deus,
Mas o Filho de Deus verdadeiro faz a sua vontade, é guiado pelo seu Espírito Santo, não é guiado pelo seu instinto, por sua vontade, por seus prazeres carnais. Não vamos preencher o nosso coração com as coisas do mundo, só com a palavra do Deus vivo, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Abra o seu coração para Jesus. Não pregamos religiões, meus irmãos, porque a religião pura, sem mancha, imaculada, sem mistura, diante de Deus, é visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo, sem contaminação deste mundo. Abra o seu coração para as palavras do Deus vivo e verdadeiro, que Ele pode te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo bem conhecido de todos, mas no versículo anterior, em João 8,31, diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a minha palavra, a minha verdade, e a verdade vos libertará. É necessário permanecer na palavra de Deus, é necessário meditar na palavra de Deus, é necessário examinar a sua Escritura, para que assim sejamos seus discípulos. E então a verdade vai nos libertar, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Só conheceremos a verdade. Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida, se assim permanecermos nela, se aceitarmos que a palavra de Deus foi escrita por Ele. Ele usou homens, com certeza. Qual religião não é homem que está à frente? Qual religião que não foi um homem que escreveu um livro? No Espiritismo, foi um homem que escreveu. No hinduísmo, foi um homem que escreveu. No islamismo, foi um homem que escreveu. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, a sã doutrina, não querem acreditar que Deus inspirou seus homens, os seus discípulos, os seus apóstolos, através do Espírito Santo dele, escreveu a sua palavra. Mas nas religiões da mentira, aceitam. Nas palavras de pastores mentirosos, acreditam. De padres, de papa, acreditam. De médiuns, acreditam. Mas na palavra de Jesus Cristo não acreditam. Porque para entender essa palavra é necessário renunciar à própria vida, se humilhar diante de Deus, deixar de fazer aquilo que você gosta. Como hoje, no domingo, provavelmente no mundo estava já tomando o 10º chopp, a 10ª cerveja. Mas hoje, pela misericórdia de Deus, a sua graça veio sobre a minha vida. Aleluia. Assim como para Paulo, a luz resplandeceu. E Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que esta luz excede o sol do meio-dia. E apareceu para ele, e ele pergunta: quem és, Senhor? Jesus responde: sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. Quão duro tem sido para ti se opor à minha verdade, se opor ao meu evangelho, se opor ao meu poder, me perseguindo. E Paulo pergunta para ele: o que queres que faça, Senhor? E ele responde: segue-me, vá para onde eu te mandar. Assim Deus quer que cada um faça. Como Paulo: o que queres que eu faça, Senhor? Não é: Senhor, eu quero isso. É o que tu queres, Jesus. O que você quer, Senhor, da minha vida. Me liberta, me cura, me salva. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Se eu deixar que Ele seja,
Ele tem que tomar o controle da minha vida e da tua vida. Não dizer apenas com a boca que Ele tem o controle de tudo, mas nunca busca Ele. Buscam na sabedoria do homem, na ciência do homem, mas não na de Deus. Buscai a Ele, invocai o nome do Senhor, porque Ele inclinará os seus ouvidos, se encontrar sinceridade no teu coração. E Ele pode dar essa sinceridade, assim como um dia, mesmo sendo pecador e ainda continuando sendo, Ele tem me libertado da minha vida, Ele tem me libertado da minha ignorância, da minha falta de conhecimento de Deus. Mas é necessário eu querer, é necessário eu abrir espaço no meu coração para a palavra do Senhor. Tem lugar, homens e mulheres, nesta cidade de São Paulo, que estão ouvindo a palavra de Jesus. Nada é por acaso que cada um aqui esteja. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela vai para aquilo que lhe apraz. E o Senhor prosperará, tanto para a vida eterna, como para a morte eterna. Porque há um inferno, meus irmãos. E Jesus Cristo dizia do inferno. Ele foi o que mais falou de inferno. Mas quantos não acreditam que há um inferno? Acham que inferno é aqui na terra? Dai ouvidos à palavra do Senhor, porque Ele é misericordioso e tardio de se irar. A sua misericórdia se estende para todos, mas a graça de Deus só para aqueles que querem, que se humilham diante dele. Assim, agradeço e desejo uma boa tarde a todos. Amém, glória a Deus.